Para você que acompanha o Rápido no Ar, a partir de agora nós vamos começar uma entrevista bastante importante com assuntos pertinentes e até uma entrevista esclarecedora com o prefeito municipal da cidade de Limeira, Murilo Félix. Murilo Félix está à frente da Prefeitura de Limeira praticamente há um mês e nós recebemos ele nos estúdios aqui para tratar de diversos assuntos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença, prefeito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar aqui dessa entrevista. Obrigado, Lucas. Obrigado também a todos vocês que acompanham aqui o Rápido no Ar. É uma alegria estar aqui, é uma satisfação muito grande. Estou sempre à disposição de vocês para que a gente possa falar sobre Limeira. Bacana, e a gente vai falar bastante sobre a cidade de Limeira. Murilo, praticamente um mês à frente de Limeira, como que você avalia esses 29, 30 dias à frente do município de Limeira? Desde quando nós assumimos, a preocupação inicial foi com o pagamento dos servidores municipais. Tinha folha de pagamento no dia 7 de janeiro e nós fomos levantar o saldo que nós tínhamos e as despesas que nós tínhamos do ano passado. Então, a nossa principal preocupação foi honrar o servidor municipal e colocar a prefeitura no eixo. E é o que nós temos feito até agora. Tá? Cortando gastos, fizemos alguns decretos para que a prefeitura consiga ter uma receita e ter uma despesa, na verdade, ter uma despesa que seja menor do que a receita no mês, que é o maior problema hoje que a prefeitura de Limeira tem. Todo mês ela aumenta as suas dívidas. E também agir de uma forma com que a gente não conseguisse, que a gente conseguisse honrar com os funcionários públicos. Estamos fazendo um trabalho de gestão na Prefeitura Municipal, colocando a casa em ordem, revendo contratos, fizemos exonerações dos cargos comissionados, na sua grande maioria, tudo no intuito de deixar a Prefeitura mais eficiente. E também em relação ao plano de governo, nós já começamos a fazer projetos do que nós queremos implementar na cidade, como, por exemplo, o Hospital Veterinário Público, que Limeira não tem. Nós já começamos a elaborar o projeto da parte da engenharia de como tem que ser esse hospital, assim como outras obras importantes aqui para a cidade. Murilo, primeiro assunto, claro que é um assunto bastante importante, a gente quer trabalhar com riqueza de detalhes e informações concretas sobre a questão do que o município está endividado. Hoje, a dívida de Limeira passa de 800 milhões de reais. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouco melhor isso para a população, para que a população entenda, afinal de contas, do que é essa dívida? A dívida acumulada da Prefeitura de Limeira ultrapassa 850 milhões de reais. 500 milhões de reais é do último governo. Os outros 300 milhões de reais são dívidas que são acumuladas ao longo dos anos por outros prefeitos também. Então tem dívida da década de 90, tem dívida de uma ação que o Santander moveu, tem os precatórios, que são várias ações contra a prefeitura, e a empresa ou a pessoa ganha essa ação e aí cai num fundo de precatórios, onde essa pessoa física ou jurídica que ganhou a ação vai recebendo parceladamente esse valor. Então, temos 300 milhões de reais das gestões anteriores e 500 milhões de reais da última gestão municipal. Além disso, nós temos também o chamado restos a pagar, que são os valores do ano passado, de 2024, que foram deixados para este governo pagar. De fonte 1, o que é a fonte 1? É o dinheiro direto que eu tenho, é o dinheiro em caixa que o prefeito pode usar para qualquer finalidade. A fonte 1, eu iniciei com um saldo em torno de 36 milhões de reais, e o restos a pagar é de 125 milhões de reais. Resumindo, é isso. Um exemplo de restos a pagar, a empresa que faz a poda de mato, eles não recebem desde agosto do ano passado. Então, em tese, o mato que eles podaram em agosto, em julho, né, porque paga em agosto o que foi feito em julho. Então, o saldo de julho, de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro ficou de 2024, ficou para eu pagar. Isso é o restos a pagar. O Cismetro, que é importantíssimo, que envolve saúde, que envolve profissionais da saúde, que nós temos que resolver isso. Setembro não foi pago, então uma parcela de setembro em atraso. Além disso, também tem o mês de novembro em atraso. O mês de dezembro já era para ser pago em janeiro, mas novembro e setembro não.
também envolve restos a pagar para essa gestão. Então é isso, 800 milhões de dívidas de longo prazo, sendo que 300 milhões de governos anteriores, 500 milhões do último governo. Além disso, mais 125 milhões, que já é uma dívida de curto prazo, que é o restos a pagar do ano passado, que em tese eu teria que pagar agora em janeiro. Bom, vamos dar nome aos bois aqui para ficar mais fácil e mais claro para que o pessoal entenda. Governos anteriores, uma das dívidas junto ao Banespa de 1996, que foi contraída por Jurandir Paixão, uma dívida de 8.500.000 reais. 8.500.000 reais. Esta dívida simplesmente não foi paga, juros sobre juros viram uma bola de neve, essa bola de neve estoura, se não me engano, em 2016 ou 2017, no início da gestão de Mário Botion. A dívida estava... Essa foi antes. Ela foi no Paulo Radich, acho que foi o último ano do Paulo Radich. Não, a do Banespa foi com o Mário. Ah, foi com o Mário? Foi com o Mário. Não, eu estou falando porque assim, antes da entrevista eu fiz um levantamento para que a gente pudesse explicar com clareza e riqueza de detalhes para que as pessoas pudessem entender. Sim. Essa dívida chegou a 250 milhões de reais, prefeito. Então assim, só para que você em casa entenda, olha o que é a administração. Algo de 8.500.000 reais se torna numa bomba quase impagável de 250 milhões. O que o governo que estava atuando na época, que era o governo do Mário, fez? Tentou negociar essa dívida, ou renegociar essa dívida. Conseguiu uma redução, se não me falha a memória, em torno de 115 milhões. Baixou de 250 para 115 milhões. E essa dívida vem sendo paga. Só que, qual que é o problema que você enfrenta? Automaticamente isso já é sequestrado da conta da prefeitura. Também. Essa é uma das. A outra dívida, também da época do Jurandir Paixão, que era a dívida trabalhista junto ao Ceprosom, juros sobre juros, virou mais uma bola de neve de 200 milhões de reais. Então, só aí a gente já está falando de praticamente 400 milhões. Claro que foi renegociada essa dívida pelo prefeito Mário na época, 115, se não me falha a memória, resta cerca de 90 ou 91 milhões, mas que esta dívida está sendo paga. Então, o que eu chego, prefeito, e também mostro às pessoas, é que, infelizmente, quando não há uma gestão que renegocia ou que paga e simplesmente dá de ombro para uma dívida, a gente vê uma bola de neve como essa. Porque esse tipo de dívida é uma dívida que realmente é péssima. Não que eu seja favorável a você se endividar para fazer obra. Não estou falando isso. Mas quando você faz uma obra que as pessoas estão usando ainda, pelo menos as pessoas estão usando, no caso do viaduto. Agora, quando a gente chega num ponto em que você está pagando juros de 8 milhões, que virou 250, aí realmente é algo muito triste, hein? Só vou fazer algumas colocações. A do Banespa é a ação do Santander. Na verdade, o Santander comprou o Banespa, só que essa dívida realmente começou no Jurandir e houve, ao longo desses anos, renegociação ao longo do tempo. Foi uma ação que eles ingressaram contra a prefeitura. Por que a conta... Eu só estou fazendo uma colocação, que você falou de duas dívidas que estão em 200 milhões, aí para o ouvinte talvez entenda, olha, então é 400 milhões. Mas essas dívidas, elas foram sendo pagas. Então, por exemplo, todos os prefeitos que vieram, então nós tínhamos as dívidas e os prefeitos iam pagando a parcela dessa dívida. Assim como o último governo também fez, igual o precatório, todo mês paga. Então, por mais que ela virou uma dívida de 200 milhões, vou deixar claro, ela não chegou para mim 200 milhões, porque... Hoje está em 90. Exatamente, exato. Uma das está em 90. Eu só quis fazer essa colocação, não, por quê? Perfeito. Porque você está falando no total da dívida. Na verdade... É que houve renegociação e ela já está sendo paga. Ela está sendo paga, isso. Uhum. E eu também, inclusive, já estou pagando ela também. Sim. Quando eu falei dos 800, é o que falta daqui para frente. Uhum. Porque aí a sua colocação foi muito correta, porque você falou do total da dívida. Exato. Mas ela está sendo paga mês a mês. Não há como a gente fugir disso, né? Igual o Finisa, o débito automático, o do Santander também é automático. É que o precatório aí vira uma situação
o precatório acaba encurralando o administrador na parede, né? Ou paga ou paga. Ou paga de forma no cash, no ato, ou paga parcelado. Foi escolhido e hoje se paga parcelado. Murilo, para que a gente consiga dar andamento, e também tem outros assuntos que a gente vai falar, mas para que fique um pouco mais fácil do pessoal entender, hoje você, como chefe do executivo, tem sequestrado. Sequestrado é quando ele absolutamente não tem nada que ele possa fazer. Isso aí já automaticamente sai da conta da prefeitura. 12 milhões por mês, 6 das dívidas passadas e praticamente 6 do financiamento do Finisa do Mário. Em tese eu tenho mais do que isso, no mínimo é isso. Mas, por exemplo, eu considero o IPML como algo que eu não posso abrir mão também. Ah, tá, não, mas é que eu não citei tem outras ele. questões, exatamente. Então, em relação, você está fazendo uma colocação aqui das dívidas de longo prazo. Isso, em relação exato. às dívidas de longo prazo, você está certo. 12 milhões por mês. 12 milhões por mês, eu acho que é mais, é 8 e 6, acho que são 14 milhões por mês. É que assim, o objetivo aqui absolutamente não é apontar o dedo. Mas, por exemplo, tem a folha de pagamento. Eu não consigo abrir mão da folha de pagamento. Tem os encargos à folha. Por exemplo, quando a gente paga o servidor municipal, tem 13 milhões que é os encargos. Por exemplo, tem decisões judiciais que a prefeitura desconta do servidor, mas ela que paga. Os consórcios, um servidor municipal, ele pode ter contraído um empréstimo no Santander, um empréstimo no BMG, um empréstimo na Caixa Econômica. A prefeitura, obrigatoriamente, ela desconta do salário dele, mas a obrigação é nossa de pagar também. Então, ou seja, quando a gente fala de dinheiro que é obrigatório, ele acaba ultrapassando a ordem desses 14 milhões. Tá? Uhum. E aí depois tem a questão dos restos a pagar, que obrigatoriamente teria que ser quitado janeiro ou fevereiro, mas aí você acabou fazendo o decreto para 90 dias. Só que o que eu citei aqui no início, Murilo, claro que assim, o objetivo aqui, eu acho que o jornalismo ele informa, ele não tem que julgar ninguém, mas a gente tem que ser muito explícito e transparente para a informação com o nosso ouvinte, com o nosso internauta. Quando a gente fala das dívidas, a gente fala que Murilo Félix, em 4 anos, vai pagar praticamente 72 milhões por ano, vezes 4, dá 288 milhões, de dívidas que não somam absolutamente nada hoje na cidade. É a dívida da época do Jurandir, que era 8 milhões, virou a bola de neve, e é juros, praticamente é juros. Foi renegociado, mas é juros. É dinheiro que literalmente vai para o ralo, que poderia ser investido na saúde, na educação. Então, assim, é legal a gente esclarecer isso para que as pessoas entendam. Então, assim, nos 4 anos da sua gestão, a gente está falando que praticamente 1/4 de R$1 bilhão vai para pagar juros por erros de gestões anteriores, no caso do Jurandir. E eu estou falando o nome porque eu acho que a gente tem que falar mesmo, sabe? Não é esconder, a gente tem que ser muito transparente no que fala. Ou eu estou errado aqui no que eu estou falando? Não, vou fazer uma colocação aqui, né? Além disso, tem o Finisa, que compreende um bom valor disso, que nós temos que revalizar também. 450 milhões. 450 milhões. Que aí foi na época do Mário, a gente também tem que falar que foram as obras que E aí tem um que nós não feitas. falamos ainda, que é um Instituto de Previdência Municipal. Porque quando a prefeitura deixa de pagar a parcela do Instituto de Previdência, Lucas, se ela não paga a sua parte patronal e parcela, é um empréstimo. Porque ela descontou do servidor municipal. Então, o que é o IPML? É o Instituto de Previdência Municipal de Limeira. A prefeitura desconta um valor do servidor municipal e desconta também um valor da prefeitura, porque ela que está contratando, ela que paga aquele servidor, é um desconto patronal. Esse desconto, em torno de 25%, todo mês a prefeitura tem que pagar. Quando ela não paga esse valor, ela faz um parcelamento para poder pagar esse valor, com juros também. Uhum. Ou seja, o IPML também acaba sendo um empréstimo. Porque se parcela para 48 vezes, para 60 vezes, é um empréstimo. Ele tem o mesmo ordenamento de um empréstimo. Ela não recebe o dinheiro do Instituto, mas ela não paga o Instituto como ela deveria. Então, o Instituto fica com um crédito em relação à Prefeitura. A Prefeitura tem um débito com o Instituto. Então, acaba sendo também um empréstimo. Isso nós também temos que
que lembrar, e é um valor que também entra nessa conta de médio prazo, pelo menos, porque os parcelamentos normalmente são feitos de 48 meses ou 60 meses no mínimo. Não, é compreensível, com certeza. É que, no caso, eu só mencionei isso porque, é claro, fazer uma analogia que diretamente não teria efetividade se comparar. Porque é difícil comparar, de repente, a nossa vida cotidiana, de repente o que você faz na tua residência com uma administração. Mas às vezes dá para que as pessoas consigam compreender melhor. É o mesmo que você vai lá e financia um carro. Legal, mas você está desfrutando do veículo, você está usando o veículo, você de repente pode trabalhar como Uber com esse veículo. E uma coisa é você, por um erro, esquece que tem uma dívida lá, essa dívida vira uma bola de neve, você não tem absolutamente nada que você use, mas você tem que pagar ainda. Isso é muito triste, né? Isso realmente é dinheiro que vai para o ralo e, lamentavelmente, isso também caiu no teu colo. Mas caiu, e tem uma outra questão importante. Eu vou tomar um certo cuidado, porque a minha preocupação em resolver não é apontar culpados. Uhum. Mas nós temos uma situação difícil lá, em relação também, que nós não mencionamos ainda, mas que está nesse valor de 800 milhões, que é o BNDES. Uhum. A Prefeitura pegou um empréstimo no BNDES, não me lembro o valor exato, se foi 78 milhões ou 48 milhões. Vou me confundir. Iluminação pública. Também do Mário. Do BNDES. E o problema é o seguinte, como deu um problema na licitação, eu não estou a par 100% desse assunto que eu estou analisando, mas como deu problema na licitação, o dinheiro não foi usado. Só que a carência de 24 meses acabou. Então, no caso do BNDES, que eu acho que é o caso mais gritante de todos, nós temos que pagar os juros e a amortização de um empréstimo que nós não usamos. Mas o dinheiro está onde, Murilo? O dinheiro ele fica disponível para utilizar, mas eu não posso utilizar... Para isso? Você não pode usar para outra coisa? Não, ele é específico para iluminação pública. Então eu preciso fazer uma nova licitação, que demora no mínimo 3 meses, encontrar uma empresa, e conforme ela vai realizando o serviço, ela vai recebendo parceladamente esse valor, conforme ela vai... E já venceu o tempo de carência? Venceu 24 meses de carência, então, por exemplo, agora em janeiro, eu já paguei os juros e a amortização desse valor que eu ainda não usei. E esse dinheiro, esses 70 milhões, hoje está em caixa? Está numa conta específica? Ele fica numa conta específica. Mas isso também rende alguns juros positivos? Não rende, porque ele fica em posse do banco. Entendi. Não, porque eu estou falando assim, de repente você está pagando juros aqui, mas está rendendo juros aqui meio que... Não, como o dinheiro está em posse do banco, ele rende para o banco. Entendi. Na verdade, o banco está ganhando, eventualmente, com a aplicação desse dinheiro, caso esteja aplicado, e ganhando com os juros que eu estou pagando. É o BNDES. É o BNDES. Então, assim, olha, como é que funciona o repasse do BNDES ou do Finisa? Quando se aprova o empréstimo, ele não envia o recurso todo para a prefeitura. É gradual. Né? É gradual conforme vai se fazendo a obra. Então, ele se divide em faixas. Então, faz uma etapa, recebe daquela etapa. Faz a próxima etapa, recebe daquela etapa. No caso do BNDES, o recurso já está reservado no banco, que é para a Prefeitura de Limeira. Como deu errado a licitação, o recurso está reservado. Eu posso usar esse recurso? Não posso. Eu tenho que fazer uma nova licitação, a empresa ganhando, ela começa a fazer o serviço, e aí, conforme ela vai fazendo, ela vai recebendo. Mas o dinheiro não está sob a minha posse. O dinheiro está sob a posse do banco. Ele está disponível para nós. Compreendi. Perfeito. Mas pagamos os juros e a amortização dessa dívida. É uma coisa até meio estranha de entender, né? Sei lá, de repente sou eu que estou tendo dificuldade, né? Você paga um financiamento de um dinheiro que está disponível, mas está disponível, o banco recebe os juros e recebe os juros do dinheiro que teoricamente é seu. Contrato mal feito. É um negócio. É como se a pessoa comprasse um veículo. Tem que dar a mão à palmatória quem faz isso. É como se a pessoa comprasse um veículo financiado e esse veículo é roubado. Aí você não tem mais o veículo, não dá para ser Uber, mas está pagando o financiamento do veículo. É mais ou menos isso. Que coisa, hein? Murilo, vamos lá. Um dos pontos que o pessoal tem reclamado bastante e foi muito mencionado, principalmente na questão da campanha, né, de todos os candidatos, a situação de moradores de rua. Recentemente, o Rápido no Ar esteve acompanhando o Santiago Lourenço, o Veloz, eu também estive acompanhando, o próprio Costa, também esteve o vereador Costa,
uma situação deplorável, lamentável ali na região da Baixada. O que fazer para definitivamente começar a ter um novo cenário? Porque o que se parece é que se agravou ainda mais essa questão de morador de rua, o Murilo. Muito, muito. Olha, primeiro, nós temos que ocupar o centro, Lucas. Você que está aqui no centro, você convive isso todos os dias e sabe. Nós temos que retomar o centro para nós. O centro tem que ser da família, do comerciante. Então, tudo que atende, que faz esses atendimentos aqui no centro para eles, eu vou tirar. Já tive uma conversa com o secretário Siddhartha. Nesse final de semana, a gente vai fazer uma abordagem conjunta. Vou ouvir o CEPROSON em relação a isso. Vou ouvir também, eventualmente, o Ministério Público, caso eles tenham interesse em ouvir qual é o posicionamento que a gente vai tomar em relação aos moradores de rua. Só que nós temos que mostrar para eles que eles não são bem-vindos aqui. Se ele quer trabalhar, a gente vai ajudar ele. Quando a gente for fazer a abordagem, o senhor está precisando do quê? É trabalho? É ajuda? Tem o CEPROSON. Vai ser aqui, ali tem entidades X que podem te ajudar. Agora, na rua, o senhor não vai ficar. Eu vou ter que mostrar, nós vamos fazer isso de forma conjunta. Não é negar ajuda, mas também não é deixar do jeito que ele quer, né? Não, nós temos que ajudar. Agora, tem a pessoa que quer continuar no seu vício, tem a pessoa que quer praticar pequenos furtos e está na rua. Isso eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Então é uma abordagem conjunta que a gente vai começar a fazer agora no mês de fevereiro. Nesse final de semana, agora falando dos flanelinhas, nós estivemos na feira, junto à Guarda Municipal, e começamos a abordar o flanelinha. Fomos na Feira do Prada, e na próxima semana eu quero fazer as 2 feiras. Nós fomos conversar com eles e dissemos o seguinte: olha, o que o senhor está precisando? Qual é o tipo de ajuda? Porque a prefeitura vai ajudar, vai te dar apoio. O que eu não quero é você aqui ficando pedindo dinheiro para as pessoas. Tem gente de Limeira que vai na feira e está preocupado do seu carro ser riscado se ele não pagar a flanelinha. Ele quer comer um pastel, quer comprar uma cenoura, uma maçã, aproveitar com a família ali, mas ele se sente acuado. Então, essas abordagens, elas começarão a ser feitas de forma intensiva. E nós não teremos mais nenhum espaço aqui no centro para poder fazer o acolhimento desse morador de rua, porque não dá ali em frente à igreja Casa da Bênção, tem um ambiente que acolhe eles, em tese. Poxa, eles ficam na rua ali, usam droga ali. Como eles sabem que aquele ambiente é confortável para eles, eles ficam ali. Mas então, assim, efetivamente, prefeito, já começa a partir de agora, a partir de final de janeiro, início de fevereiro, um trabalho mais incisivo para corrigir essa situação? E aí eu já te aproveito e faço mais uma pergunta. Claro que estava em época de campanha, foi muito corrido, mas você chegou a caminhar ou passar pelo centro de Limeira na época ali de final de novembro, início de dezembro, na região central ou na própria praça do Buzolim que houve reforma? Chegou a passar por ali? Eu passei à noite para ver como é que está a situação. É por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque na época do Natal, que ficou tudo iluminado e tinha food truck, pessoal que comercializava questões gastronômicas, lanche, espetinho e tudo mais, na própria Praça do Buzolim, não encontram eles. Por quê? Porque, assim, não que eles sejam trevas, não é isso, é que a gente tem que tomar cuidado na analogia que faz. Mas onde tem luz, não tem trevas. Então, assim, aonde tem cidadão de bem, família, pessoa que ama a cidade, que quer o bem do município, o marginal que às vezes nem é daqui, ou que está só na rua para usar droga, para fazer baderna, não fica, prefeito. Então, onde está bem iluminado, onde está bem organizado, onde está limpo, não fica sujeira. Agora, onde está escuro, onde está propício, aí daqui a pouco vira o que está ali próximo à rodoviária. Você está certíssimo. O que eu fiz no ano passado foi o seguinte, eu fiz isso semana passada de novo. Eu andei à noite, porque eu perguntei para o pessoal da segurança e também da ciência social por qual motivo eles estão no centro. E eles foram me contando, principalmente aonde eles ficam à noite. Então eu fui com um carro com isso filme, andei à noite, parei em alguns lugares e entrei até para poder olhar, para poder identificar aonde eles estão ficando. Por exemplo, ali onde tem o prédio da Máquina São Paulo, o antigo CEPROSON. Ali é um ambiente bom para eles. Tem uma obra inacabada, eles estão ficando ali. E eu fui fazendo essas visitas e elencamos aonde eles estão ficando. Ali na região onde fica a Rumo, que tem a estação da Rumo, que é uma concessão para a Rumo Logística, eles também estão ficando ali.
Então, o que nós estamos fazendo foi levantando esses lugares onde eles estão, que é onde nós vamos começar a fazer a abordagem de forma mais intensiva. E ainda, quando eu comecei a minha argumentação, nós temos que reocupar o centro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar serviços no centro. Por exemplo, nós vamos criar o centro de apoio ao empresário, que vai ser no centro. Nós vamos reocupar os prédios públicos. Nós temos um prédio ali na Barão de Cascalho, que antes era o Sejusc, completamente abandonado pela prefeitura. Ele é da prefeitura, ele é histórico, foi a prefeitura e está abandonado. Então nós vamos revitalizar e lá vai ter serviços públicos. O outro prédio nosso ali na Doutor Trajano, que antes era a Vara da Fazenda, da Justiça, era um prédio da prefeitura cedido para a Vara da Fazenda. Hoje ele está desocupado. Só que a prefeitura, ao longo desses anos, foi desocupando os prédios que pertencem à prefeitura, desocupou a Máquina São Paulo, por exemplo, que era o Ceprosom, passou a pagar... Prédio é da prefeitura? É da prefeitura. Ali dava para fazer muita coisa bacana. Era a Escola do Trabalho. Meu pai, quando o Silvio Félix, meu pai era prefeito, ele desapropriou aquela área, que envolvia desde o terminal urbano até a Máquina São Paulo. E aí ele fez o terminal urbano foi e colocou... Foi essa área que a gente foi visitar. Isso, com Costa. Gigantesca. Agora, imagine. Eu nunca tinha entrado lá, para você então, me conte uma coisa, você vai concordar comigo. Tiraram o Ceprosom de lá. O que aconteceu? Foi invadido. É a mesma coisa. Se nós não tomarmos conta do Palacete Tatuíbi, ele vai ser invadido. Vai. Então, e na contramão disso, Lucas, nós estamos pagando 500 mil por mês de aluguel. A prefeitura nunca pagou tanto aluguel. A prefeitura, que tem mais de 100 imóveis para poder ser utilizados, hoje paga R$500 mil por mês de aluguel. Então, o Ceprosom, que era um prédio gratuito para a gente poder usar, era só pagar a manutenção. A prefeitura saiu do Ceprosom de um ambiente que o custo era só de manutenção e foi para um prédio alugado pagando quase 100 mil por mês e tendo que fazer a manutenção desse prédio. Então, quando nós voltarmos a recuperar o centro e levar os serviços para o cidadão de bem para o centro, nós vamos retomar o centro de Limeira para nós. Colocar câmeras de segurança, porque as câmeras de hoje não são de boa qualidade, não são. O contrato é caro. Eu estou mandando levantar isso comparando com os preços da região, enfim, mas o contrato não é bom e hoje tem uma tecnologia muito mais avançada para isso. Então, colocar boas câmeras de segurança no centro, ter o efetivo da guarda para o centro, valorizar o comerciante, como você mencionou muito bem, fazer eventos no centro para poder levar as famílias limeirenses para o centro de Limeira e, principalmente, retomar o centro com serviços públicos, tirando, a gente saindo desse aluguel oneroso que nós temos, é mais de um aluguel, que é quase R$500 mil, e indo para o centro com os próprios prédios públicos, que para a prefeitura a reforma, ela consegue reformar um prédio que já é dela e não paga o aluguel. Ou procurar imóveis onde o aluguel seja mais barato, que fiquem no centro. Às vezes sai de um aluguel de 50 mil de algum imóvel que nós temos e vai para um aluguel de 10 mil no centro. Vale a pena. Tá? Então, essa que é a conta que nós vamos fazer de hoje em diante. Bom, não vai dar tempo da gente abordar todos os assuntos, aí eu vou ser obrigado a convidá-lo para retornar para que a gente possa continuar o bate-papo, porque a agenda do Murilo está bem apertada, mas você citou que tem 100 imóveis hoje no município. Desses 100 imóveis, você tem ideia, se não for um número exato, pelo menos aproximado, de quantos imóveis desses que pertencem ao município estão em situações de abandono deplorável? Porque isso realmente é algo que é outra matemática difícil de entender. Você tem um bem, deixa ele definhar para pagar aluguel de algo que não é seu. Não sei, eu acho que isso às vezes não soa muito inteligente, não sei a tua opinião. A nossa situação hoje é péssima. Você sabe o número, Murilo? Nós estamos levantando isso, estamos visitando imóvel por imóvel, mas veja o centro de formação do professor, que é a Secretaria de Educação do Parque Cidade. Eu postei no meu Instagram isso, é deplorável. Veja o próprio prédio onde eu fico. Tem uma filmagem que eu coloquei no meu Instagram, na parte de cima, o telhado caiu inteiro. Mas isso foi de uma chuva, né, que deu, né? Foi de uma chuva, mas ali o que aconteceu? Teve a chuva, ou teve uma outra chuva, e quando não vai se reformando, logo em diante, vai se acumulando os problemas. Então, o prédio do Prada hoje, os barracões mais atrás, né, se vocês passarem de veículo e olhar um por um, foram quebrando vidro, foram sendo invadidos e as coisas foram deixadas como elas estavam. O centro, a policlínica, veja como ela está. As escolas
Eu visitei algumas escolas e é triste a gente ver. O aluno vai começar a aula numa escola que precisa de reforma, só que quase todas precisam. Então, é uma situação difícil. Ao longo desses últimos anos, não houve manutenção dos prédios públicos. Então, os problemas foram se acumulando. Se acontece algo como uma chuva e acontece um prejuízo desse, ele tem que ser arrumado logo em seguida. Senão, depois acontece outro prejuízo, as coisas vão se acumulando, que é o que está acontecendo hoje. Enfim, há um caminho, que é fazer a reforma. Então, eu vou fazer uma licitação para poder fazer, eventualmente, a reforma nesses imóveis, né? Não é fácil, não é rápido e tem que ver a forma mais correta de fazer. Se vai ser um registro de preço, se vai ser uma licitação só para todos, ou um para cada, ou por setor. Essa é a avaliação que nós estamos fazendo agora. Nossa prioridade, é claro, vai ser educação, que são as escolas, e saúde. Depois nós vamos avaliar as outras questões. Murilo, gostaria de agradecer. A gente teria outros assuntos também, mas eu acho que quando a gente combina algo, eu acho que o mínimo que todo profissional deve se fazer é respeitar. E aí a gente tinha combinado um tempo, eu não vou extrapolar porque ele já tem outros compromissos, mas eu faço um convite para que você possa voltar, porque tem outros assuntos que eu gostaria de abordar que eu não consegui. Claro, vai ser um prazer muito grande. A audiência que você tem em Limeira é extraordinária. Aliás, já te parabenizei como profissional. Começou... Parabéns, foi teu aniversário, inclusive. Foi ontem meu aniversário. 37 anos, hein? 37 anos. Beleza, Deus abençoe. Muita saúde e sabedoria para você. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Com certeza estaremos em breve aqui, novamente. Valeu. Muito obrigado por você que acompanhou a entrevista até aqui. Você pode deixar, inclusive, o comentário. Na próxima vez que nós iremos receber o prefeito, eu prometo abrir aí talvez uma caixinha de perguntas para que a gente possa também dar voz a você que acompanha a nossa programação no Rápido no Ar. Um grande abraço a todos, uma excelente quinta-feira para você.